do Souza, que participa, que é o nosso comentarista dos Donos da Bola da televisão, e também o nosso parceiraço, grande Souza. A gente fez essa homenagem pra você, Souza, até porque você é campeão alagoano 99, Portuguesa Santista campeão paulista do interior 2003, Paris Saint-Germain campeão da Copa da Liga, Grêmio campeão gaúcho, Fluminense campeão carioca, Portuguesa campeão paulista Série A2, Ceará campeão cearense, campeão brasiliense, prêmios individuais Bola de Prata 2006, espero que não tenha deixado com a ex-mulher, senão já virou já latão. Deixou? Ai, mamãe. Ficou lá. Ai, mamãe, a minha uma vez ficou por causa da porta. Porque o vento. Eu falei, mãe, eu dei um escândalo. Cara. Você não sabe o tanto que eu sofri pra ganhar uma bola, que era pra eu ganhar a bola de ouro. Sabe quem ganhou a bola de ouro? O Mauro Silva. Porque ele tinha maior número de jogos. E como eu saía pra dar lugar, não sei o quê, o Mauro Silva ganhou. Você só consagrou o Mauro Silva, não, né? Mauro Silva, até porque foi o primeiro cara que vai na zona, fui eu. Seleção do Campeonato Brasileiro de 2006, é verdade. Ele, Wagner Mancini, todos eles, eu que levei. Lá no Galo de Ouro. Então você começa as perguntas do São Paulo, meu querido Paulo do Vale, que fase a sua monstruosa no Instagram e um dos maiores comentaristas do Big Brother, você, Vinícius Bueno, Gustavo Soler e o Batistinha, que é um monstro, vocês Mas estão... o Batistinha copia muito o Paulo do Vale. Não, copia na muito, verdade ele é um copiador. Não tem persona. Não tem personalidade. O Batistinha, que diga-se de passagem, vocês estão bem demais, né? Comentando o Big Brother. Agora, na rádio, vocês estão numa fase, hein? Tá certo. Pô, que honra poder falar com o Souza. O Souza é daquela geração que eu pude acompanhar de perto mesmo, né? Ali jovem, né? Começando a adolescência e tal. E um São Paulo naquela época, né? E a gente espera que o São Paulo possa retornar aí a esse caminho, né? O São Paulo que era chamado de soberano e o Souza viveu essa fase. Agora, ô Souza, já recortando aqui pra atualidade, a sua visão como um comentarista hoje, um analista de futebol, como é e tem feito muito bem esse papel, como era também dentro de campo. Benítez, que fez uma temporada interessante pelo Vasco, é o camisa 10 dos sonhos do São Paulo? Você que entende do ofício, um abraço pra você. Abraço, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Cara, eu não acho que seja jogador que vai resolver o problema no meio campo do São Paulo, né? É um bom jogador, mas ainda, com todo o respeito que eu tenho a ele, né, eu não acho que seja jogador para São Paulo, né? Mas, assim, é a situação que o São Paulo vive financeiramente, né? Essa, tem que ser contratado assim. E, às vezes, eu comento sobre isso, né? E as pessoas me perguntam, não, mas tu veio da Santista, tu veio... Falei, mas eu vim e dei certo. A história diz isso, entendeu? Pelo que a gente está vendo, né, é um bom jogador, mas assim, a gente sabe, com todo respeito ao Vasco também, que a camisa do São Paulo, na minha opinião, é a camisa mais pesada, e assim, ele está vindo para outro time, que a cobrança é muito grande também, o São Paulo precisa ganhar um título, já não ganha, já faz muito tempo, fez investimento, tem uma dívida muito grande, mas eu não acredito que seja o cara que vai chegar para poder jogar, entendeu? Vai chegar para compor, vai ser uma opção do meio campo. Tá, senhor. Souza, boa tarde, obrigado por atender o Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, parabéns. Eu não vou fazer pergunta de futebol, eu vou fazer... A hora que eu fizer a pergunta pra você, você vai fazer o que eu vou te perguntar, velho. E você vai ter que fazer, irmão, senão eu te mando embora. Vamos lá. Bom... Não, você faz, pô, tá louco. Souza, obrigado demais por atender a gente aqui na Rádio Bandeirantes, você que tá brilhando também na tela da Band com os Donos da Bola junto com o Craque Neto, e queria que você falasse exatamente a respeito da volta de muitos nomes conhecidos, nomes com quem você trabalhou e jogou junto no São Paulo, o caso do Miranda, a volta do Muricy Ramalho, agora a volta do Milton Cruz. Como que esses nomes que foram muito campeões no São Paulo podem ajudar a resgatar não só o orgulho do torcedor, mas o orgulho da instituição São Paulo Futebol Clube, que há muito tempo não vence um título? Eu até acredito, né, que a primeira impressão quando esses caras voltaram foi um susto, né? Mas assim, sabe o que eu gosto muito nessa visão toda desses jogadores que chegaram? E aí eu vou dar um mérito para o Muricy, porque ano passado as pessoas que tiveram lá não tiveram a coragem de falar toda a verdade que o Muricy está chegando e falando, entendeu? Que o clube deve, que a situação é difícil.
não está enganando o torcedor para que o torcedor crie uma expectativa muito grande e seja frustrado de novo, porque o torcedor não aguenta mais. Mas a chegada desses jogadores, né, o próprio Miranda, eu conversei com ele ontem, né, e ele falou que o Muricy deixou bem claro a situação do clube, então eu gosto muito disso, da sinceridade do Muricy. São jogadores que conhecem o clube, pegaram um clube numa situação diferente, um clube em anos vencedores, né, tá chegando agora numa condição totalmente diferente, mas assim, é o que eu tenho falado sempre pro Neto lá no Donos da Bola, né? Por tudo de ruim que o São Paulo fez ano passado, por ter deixado escapar o título, né? Que eu acredito que vai demorar a acontecer uma situação dessa, o São Paulo chegou em quarto, né? Claro, né? Demorou muito a se trocar, a mexer em algumas peças, a tomar algumas decisões, mas eu acredito que, pelo que eu estou vendo de fora, estão deixando o Muricy fazer o trabalho, né? Então, eu acredito que o Miranda vai dar muito certo, que é um cara vencedor, que é o perfil do São Paulo, né? Eu acredito que tu não pode trazer jogador que não tem um perfil vencedor, né? Tem que ter um perfil vencedor, que conheça a história do clube, que saiba que a cobrança vai ser muito grande, porque o clube é um clube de massa, é um clube que está acostumado a vencer, né? E que esses jogadores tenham essa consciência como o Muricy teve, que é um ano difícil, mas eu acredito muito no São Paulo nesse ano. Souza, a Gabriele que está perguntando agora, como o Neto destacou logo no início da entrevista, você teve uma passagem muito vitoriosa pelo São Paulo, um tempo muito feliz para todos os são paulinos, e recentemente a gente conversou com o Muricy e perguntei para ele qual teria sido o problema ou o principal fator que levou o São Paulo a deixar de ganhar títulos, e aí ele disse que na percepção dele o time se acomodou. O que você acha que aconteceu? Você também acha que o São Paulo se acomodou e por isso deixou de levantar taças? Eu acredito também no Muricy nisso, né? O Muricy era um cara assim, porque tu ganhar eu gosto de dar sempre esse exemplo, tu ganhar uma vez, beleza, mas tu ganhar campeonatos seguidos, como o Muricy ganhou, né? 3 anos consecutivos pelo São Paulo, né? Depois chegou pelo Fluminense, e aí por aí vai. É um cara que conhece bem, então o Muricy sempre foi um cara que cobrou bastante. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu jogava no Fluminense, jogava Deco, Fred, eu, Thiago Neves, e ele reunia a gente e dizia que o nosso time era limitado, né? Mas ele não dizia que o nosso time era limitado para criticar os jogadores, mas para tirar aquilo, essa acomodação, né? Eu acredito, né? Esse negócio de soberano, né? De se falar soberano, entrou muito na cabeça de alguns jogadores, né? E esperou de alguns jogadores, né? Porque os melhores jogadores da base, na minha concepção, já saíram, né? Os jogadores da base hoje que jogam no São Paulo são bons jogadores, mas não é aquele jogador que vai... não é um jogador diferente que podem mudar, né? Como se apresentou muito no começo, como foi a aposta do Diniz, né? Com esses jogadores. Então eu acredito que com a chegada do Muricy agora essa acomodação vai passar, porque o Muricy é um cara claro, autêntico, não esconde nada, e eu sempre digo assim, aonde se há a verdade, dificilmente dá errado, entendeu? Porque o Muricy, quando chegou lá, ele já tomou um susto pelo que ele viu a situação, mas ele é daqueles caras, se ele chegou para fazer, e eu acredito muito na chegada desse grande cara que eu tenho um carinho muito grande, respeito muito grande por ele, que é o Muricy. Ô, Souza, tudo bem? Pô, primeiro agradecer demais você, por você... Tá louco, né? É o mínimo. Não, ô, Souza, só escuta... Eu te amo. Eu sei disso. Tá, desculpa. Eu sei disso, não precisa falar as coisas, eu também te amo. Meu irmão também, né, o Richard, todos nós, e você tá indo muito bem no Grupo Bandeirantes, então a ideia de colocar você, de colocar também o Veloso, de colocar também as pessoas que participam dos Donos da Bola junto comigo, com o Gustavo, com o Duvali, com a Gabi, é muito importante que a gente vai valorizando tudo o que a gente está fazendo aqui no Grupo Bandeirantes. Em relação ao São Paulo, qual o setor que mais você tem a ideia que o São Paulo mais precisa? Porque se contratou um zagueiro, certo, Duvali? Sim, o Miranda. Monstro. Não sei o que o Souza... eu já sei o que o Souza acha, quer dizer, falando do Donos. Monstro. Aí você contrata esse Éder, que se você fez os números dele, ele é fazedor de gol. E eu gostei da contratação, que é fazedor de gols. Aí você tem o Benítez, que é o meio-campista. Orejuela, que é bom lateral. Olha só o que o Muricy foi fazendo, junto com o Hernan Crespo. Ele foi em cada função, em cada posição. Com isso,
se fortalece muito o São Paulo, e aí vem numa coisa que você fala sempre na televisão, nos Donos da Bola. O São Paulo, mesmo com tudo que aconteceu, chegou na 4ª posição do Brasileiro. Se melhorar, o São Paulo pode buscar título sim esse ano, que é a sua visão. É isso mesmo? É isso, Neto. Já deu para ver que é a cara do Muricy, sabe? Eu não tô tirando os méritos do Crespo, longe disso, entendeu? Mas assim, eu tive a felicidade de trabalhar 4 anos com o Muricy, e pelas contratações pontuais que o Muricy vem fazendo, é onde o Muricy gosta muito de trabalhar, né? Nós ganhamos o campeonato por 3 vezes, sendo uma das principais defesas do campeonato. Nós ganhamos o jogo de 1-0, 6-0, não perdíamos o jogo. Então, o Muricy sabe disso. Por isso que as contratações pontuais, apostando no Miranda, em um lateral que ataca e defende bem, que posiciona bem, está trazendo um cara para fazer gol. A gente precisa de um jogador de beirada, porque hoje o futebol brasileiro ele requer um jogador de beirada, né? Porque é um jogador que faz a diferença. Ele não pode ser um cara inteligente, mas é aquele cara que vai fazer a correria, o desafogo de uma defesa, que eu acho que esse é um setor que o São Paulo deve estar buscando, mas como o dinheiro ainda é pouco, né, que o São Paulo tem para gastar, o São Paulo não conseguiu achar esse jogador, mas está dando para ver que o Crespo está deixando, e a diretoria está deixando o Muricy contratar jogadores pontuais para aquilo que o Muricy acha que é importante para o Campeonato Brasileiro, né? E ele começou pela defesa, e eu acredito muito, sabe, que o São Paulo trazendo mais um jogador de beirada, sabe, um atacante que faça gol, que foi o que a gente sofreu ano passado. A gente tinha um menino, que o menino começou a desandar a fazer gol, depois ele parou de fazer gol, o São Paulo vendeu, né? Mas o São Paulo precisa mais de um jogador de beirada e um fazedor de gols, porque a defesa do São Paulo já foi muito bem ano passado, e com a chegada do Miranda e com a chegada do Orejuela, eu acredito que ali a defesa do São Paulo está bem organizada. Ô Souza, hoje eu tava acompanhando o Instagram do Daniel Alves, ele tava respondendo, ele abriu aquela caixa de perguntas, aí ele tava respondendo algumas questões, isso. E aí teve um torcedor lá que perguntou, jogar na lateral direito, aí ele colocou, eu jogo em qualquer posição, até no gol, se me colocarem e tal. O que você acha, no fim das contas, um balanço desse Daniel Alves que começou a se arriscar mais numa outra posição? A gente sabe, mais que ele fale que gosta de jogar em todas, o pessoal tem uma certa, né, preferência aí de deixar ele mais à vontade, onde ele quer de fato jogar, mas ele está rendendo o que se espera dele nessa posição, na sua visão? Não tá, cara. Ele não tá rendendo, né, aonde ele está se dispondo a jogar. Eu acredito, né, ele tem muito daquilo de falar não, de querer mostrar que ele consegue jogar. A qualidade dele é indiscutível, mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? E ele não quer dar isso porque o jogador sabe quando ele não está rendendo bem naquela função, né? Mas assim, não chegou um cara de peito ainda, né? Eu acredito que esse cara chegou agora para que possa conversar com ele e colocar ele na função certa. E se aquela pessoa achar que a função dele é meia, né? Porque o que eu tenho falado, que eu tenho escutado sobre o Daniel, e não é uma crítica, é sobre as pessoas. O Daniel é trabalhador. Poxa, todo mundo é trabalhador, entendeu? Se dedica, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que se faz num clube que se tem a estrutura que tem, entendeu? Claro, nem todo mundo faz isso, mas o grande questionamento que não só eu, torcedor, fica pegando no pé dele, é que a gente espera muito mais dele, entendeu? E aonde ele jogou esse ano todo, ele não foi bem. Então, cabe à comissão técnica, ao Crespo, ao Muricy, trocar de posição, para colocar ele em outra posição, mas pelo que parece, até pela contratação, né, do Orejuela, e tem o Igor Vinícius também, o Daniel vai ser mantido no meio, entendeu? Mas o que bagunça a nossa cabeça é que uma hora ele joga de volante, outra hora... Não, cara, tem que botar ele numa função certa dele, porque ficar pegando bola no pé do zagueiro, cara, eu vou te dizer, quando o São Paulo começou a contratar os caras de 34 anos, 35, 36, eu fiquei me preparando, eu falei pro Neto que eu tô indo na academia porque tô vendo brecha. Souza, você dando essa explicação sobre o Daniel Alves, ele que foi contratado pelo São Paulo ainda quando o Raí fazia parte da diretoria, quando o Lugano fazia parte da diretoria, quando o Leco era o presidente do São Paulo, mas esses 2 nomes, Raí e Lugano,
como ídolos do São Paulo, eles te decepcionaram? Você como um torcedor de São Paulo... o Ricardo Rocha também, mas especificamente esses dois que participaram da contratação do Daniel Alves. Você como um ex-atleta do São Paulo, um ídolo do São Paulo, um cara que gosta demais do São Paulo e que infelizmente chegou a dar um depoimento pra gente que o São Paulo não permitia a sua entrada como ídolo dentro do CT antes da pandemia da Covid-19, mas Raí e Lugano te decepcionaram como diretores do São Paulo? Me decepcionaram no seguinte ponto, sabe? E aí tá a diferença do Muricy. O Muricy já chegou e já falou toda a verdade, entendeu? A gente não sabia. Vou te dar outro exemplo que a gente conversou hoje nos Donos da Bola. Olha o Palmeiras. Souza, só um minuto, porque a gente tem que dar um recado aqui pro nosso ouvinte, porque às 7 horas da noite toca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes e a gente avisa sempre que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil em AM e FM, teremos a sequência dos Donos da Bola até às 7h30 da noite e depois chega o Esporte em Debate. Desculpa te interromper, Souza, mas volte para a sua resposta. Ficar empregado. Mas pode continuar respondendo sobre as situações de Raí e Lugano, por favor. Então, foram dois, e aí a minha análise com eles não é nem como ex-jogadores, são aquilo que eles estão exercendo, né? Porque a crítica que eu recebo hoje é como comentarista, não é mais como jogador de futebol. Então, como dirigentes, eles deixaram a desejar, por quê? Porque não passaram toda a verdade. E quando tu é um dirigente, que tu tá preparado para aquilo, tu não pode trazer um jogador que tu não possa pagar. A pandemia veio, cara, mas assim, ó, até sem a pandemia, é um jogador muito caro para aquela função, né? E o São Paulo, o Muricy já chegou e disse que o São Paulo tem uma dívida muito grande por ele. Então, já dá para ver que foi desorganizada a contratação dele. Contrataram o Daniel e foram pegar alguns parceiros para tentar pagar. Não, o clube tem que se responsabilizar pelo aquilo que ele contrata. Então, por esse ponto, me decepcionou, né? Porque o Muricy já chegou e falou toda a verdade. Uma verdade que já estava escondida há muito tempo, né? Eu comentei com o Neto há uns programas atrás que como é uma bola de neve, né? O futebol, às vezes, quando tu não tem uma preparação a longo prazo, né? Tu investe um monte de dinheiro, tu não ganha títulos e a tendência é tu ir fazendo mais coisa errada, né? E aí tá o São Paulo, que sempre foi exemplo para os outros clubes, até mesmo fora do Brasil. Hoje é um clube que está no vermelho, né? Eu gosto de falar, eu fiquei 6 anos no São Paulo, o meu salário não atrasou um dia. Eles me pagavam quando o dia tal caía no domingo, eles pagavam antes, pagavam na sexta, eles não pagavam, deixavam para pagar na segunda. Então o São Paulo sempre foi exemplo para mim. E esses dois dirigentes que eles foram contratados para isso me deixaram a desejar porque omitiram muita coisa que o clube estava passando, entendeu? E se criou uma expectativa muito grande do torcedor e foi decepcionante para a gente como torcedor. Vamos lá então, Souza junto com a gente aqui nos Donos da Bola, a Gabi daqui a pouco passa a informação, daqui a pouco o Gustavo Soler também, para você torcedor São Paulino, a gente está falando do São Paulo, que o próprio Júlio Casares disse que a dívida é quase 600 milhões, mas contratou determinados jogadores, né, do Vale? Sim, 6 até agora, né? Entre confirmações e pré-acordos, o Orejuela, Miranda, o William, volante, né, do futebol mexicano, Benítez. Quem é o William? Jogador, cara? Eu não lembrava também, e aí eu fui atrás, ele foi revelado pelo Palmeiras. Isso eu fiquei ele sabendo. Teve um problema cardíaco, ficou 2 anos fora, aí depois ele foi emprestado, Rodonáutico, Goiás, Vitória, e aí no futebol mexicano desde 2014. Então, vê se procede isso que eu tava lendo, que o Thiago Volpe que indicou? Não foi uma indicação. O São Paulo monitorou, achou o William, e aí perguntaram pro Volpe, vale a pena? Ele falou, vale a pena. Tá bom. Perguntaram pro Volpe, né? Quem é? Quem é esse cara? Pode ser também. Benítez, Boa, Gustavo. Bruno Rodrigues e Éder. O Bruno Rodrigues, quem é o Bruno Rodrigues? Bruno Rodrigues, jogador que estava na Ponte Preta, 23 anos, 12 gols na Série B. Sim, jogador que faz já tinha falado isso fumaça. aqui um bom tempo já. Sim, né? faz muito. Já jogou até pelo time do Crespo. É driblador, vai pra cima, fez 12 gols também. Então, é um atleta que pode ser bem utilizado. São Paulo tem poucos jogadores com essa característica. Bom fazer churrasco, né? Oi?
É bom pra fazer churrasco ele falou que ele faz muita fumaça. Pode ser também. Ou pra chamar os nossos índios pra tomar a vacina, né? Ou você chama os nossos índios pra tomar a vacina, porque a gente vem agredindo a todo mundo nesse país aqui, né? E quando a gente tem esse tipo de visão aí, que tá acontecendo é um absurdo, mas que bom que era fazer churrasco, né, Souza? Gustavo, você que tá em casa... Né, hoje, por exemplo, amanhã meus 2 irmãos vão em casa, o João Carlos e o Richard. Né, eles vão em casa com as esposas. Né, a gente vai tentar, esse tempo que a gente está longe, todo mundo, um longe do outro, a gente tentar, de uma certa maneira, bater uma resenha muito forte, porque do jeito que está o mundo e a gente que teve muitas chances para poder ir em determinados lugares que hoje a gente gostaria de ir, não pode ir. Então a gente tem que aproveitar. Gabi, o que você quer falar, meu querido? Queria perguntar para o Souza a expectativa dele para o trabalho do Hernan Crespo. Eu lembro que no ano passado ele criticou muito o Diniz, e com razão, especialmente depois que o time acabou caindo muito de rendimento, saindo da liderança e depois passando aperto até para ficar no G4. O Hernan Crespo é uma aposta do São Paulo. Qual que é a sua expectativa para ele à frente do São Paulo esse ano? A minha expectativa para esse ano está aumentando, por quê? Porque pelo que eu estou vendo, né, e estou dizendo de novo, não vou tirar os méritos do Crespo, né, é um cara que está escutando bastante o Muricy, porque poucos treinadores conhecem o Campeonato Brasileiro e o futebol brasileiro como o Muricy. Então ele tem escutado, porque eu falei para o Neto, poucos treinadores hoje que se dizem estudiosos, que são analistas de futebol, jogam com 3 zagueiros. Então já provou que ele escutou o Muricy, que historicamente o São Paulo ganhou 3 campeonatos seguidos, ganhou Libertadores Mundial, jogando com 3 zagueiros. Então a minha expectativa é grande, como toda a torcida são paulina, né? Eu espero que, porque assim, não tem que pedir a opinião do Muricy, tem que pedir, porque o cara é mestre no Campeonato Brasileiro, entendeu? Tem experiência para isso. E o que eu estou vendo é que o Crespo tá pedindo, está conversando com o Muricy, está deixando o Muricy trazer alguns jogadores pontuais, né? A minha esperança é que ele dê uma base ao São Paulo, tira aquele negócio, aquela saidinha de bola, aquela loucura lá, porque se já tinha muito problema cardíaco, né? E o Neto contou hoje no programa que depois desse problema aí, dessa doença, e algumas pessoas vão adquirir um problema no coração. Tu imagina agora com essa saidinha de bola do São Paulo. Aí eu espero que o primeiro ponto que esteja excluído, né, essa saidinha de bola ali pra gente. E eu sei que não vai ter, que eu conheço o Miranda, entendeu? Miranda não tem esse negócio de sair jogando, é igual o Guga, pra frente. Ô, Souza, abre a geladeira ali pra gente, mostra pra todo mundo o que tem na geladeira de um homem sozinho. Tem sozinho? Porque você mora sozinho, certo? Geladeira nova, porque eu tô vendo lá em cima, mostra o que tem. Eu não só tô vendo a luz. Calma aí, pô, tem o quê? Tem iogurte. Iogurte é bom. Boa, Souzinha. E o que mais? Tem água? Tem um franguinho. Levanta. Aí tem um franguinho. O que mais? Tem um franguinho. Peraí que tem um peixinho, né? Comprou um peixe. Aí o seu peixe você faz com... Você faz o peixe com manteiga ou você faz na água? Porque eu não uso óleo. Eu faço no azeite. Você faz no azeite? Tá, é porque eu não uso óleo em casa. É só ou na água ou um pouquinho de azeite. Tem ovo? Uma geleia. Ovo. Não tem demais, é o que tem demais. O que tem? Tem ovo? Ovo? Caipira? Mostra aí. Mostra aí. Maravilhoso. Aqui, ó. Souza? Que isso, Souza? Você quer me fazer comprar as galinhas, pô. Compra as galinhas, velho. Ô, Souza, eu vi você fazendo omelete ontem. Omelete bonito você fez. Eu faço, né? Então é mais fácil, né? É mais fácil. Então tá bom, Souzinha. Pra terminar, a gente tem uma homenagem pra você, que a gente ama você. Eu te amo. Tá bom? Mas só da São Paulo com Souza na sobra. Dominou, puxou, perna esquerda, perna direita. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o golaço, lindo. Enlouquecedor! Gol!
o terceiro, o goleiro Saio, ele toca com convicção no canto esquerdo de perna direita, lindo gol, golaço, golaço, Souza para marcar o terceiro gol do São Paulo no Morumbi. O São Paulo massacro para... Sobrou para Mineiro, tá livre Souza, ele tocou para Diego Tardelli, fintou, bateu, é gol! São Paulo! Vamos lá, Souza, obrigado aí de você dar esse tempo pra nós todos, com os ovos que você tá aí. E logo, logo nós vamos jantar junto, tá bom? Um beijo no seu coração, Obrigado, no seu filhão. Chegou lá o presente pra ele? Chegou ainda não, Neto. Chegou ainda não por causa desse Covid aí, lá a coisa tá feia. Correr, aquelas coisas, tá atrasando as coisas, né? É, tá atrasando. Mandar Eu que agradeço, tá, Neto? Tá na paz, Te filho. agradecer a todo mundo aí, te agradecer por tudo que você tem feito pra mim. Não, tá tudo certo. Poucas pessoas conhecem seu coração, né? Tá na paz. E é verdade, eu sou um privilegiado de ser teu amigo que tá trabalhando contigo, tá, meu irmão? Obrigado, um beijo a todos aí. Um beijão, E, sabe, Souza. pode contar comigo até pra guerra, irmão. Na guerra nós estamos juntos.